Eu sempre fui boa em esconder sentimentos. Talvez boa demais. Passei anos acreditando que ser forte era sinônimo de não demonstrar nada, de não me permitir sentir demais, de não deixar ninguém se aproximar ao ponto de me desmontar. Eu tinha uma vida organizada, previsível, silenciosa, e acho no fundo, achava que isso era suficiente, até que ele apareceu. Tudo começou de um jeito tão simples que poderia ter passado despercebido. Uma mudança de cidade, um novo prédio, novos vizinhos, novas rotinas. Eu ainda tentava me adaptar ao ritmo daquela nova vida quando o encontrei pela primeira vez no elevador. Ele entrou apressado, segurando uma mochila pela alça, com o cabelo bagunçado e a expressão tranquila de quem já sabia exatamente como conduzir o próprio dia. Eu fiquei no canto, tentando parecer invisível, mas em determinado momento, senti seus olhos me observando discretamente pelo reflexo do painel metálico. E ali, naquele reflexo distorcido, algo dentro de mim despertou. Algo que eu não estava preparada para lidar. Os encontros começaram a ser frequentes. De manhã, no saguão, à tarde, no elevador, à noite, no corredor do prédio. Sempre silenciosos, sempre rápidos, sempre intensos o suficiente para bagunçar meu mundo por alguns segundos. Ele tinha uma presença que me desconcertava. Era o tipo de pessoa que parecia carregar uma força tranquila, uma energia que dominava o ambiente, mesmo quando ele não dizia nada. Só sua postura, seu olhar sereno, a forma como parecia entender a vida de um jeito diferente. Tudo isso me fazia sentir coisas que eu evitava desde sempre. Com o tempo, comecei a reparar em detalhes que antes eu teria ignorado. O modo como ele segurava a chave entre os dedos, com leveza. O jeito como seu sorriso surgia quase imperceptível quando encontrava alguém no elevador. O som suave de sua respiração quando estava cansado. E, principalmente, o olhar. Um olhar que parecia sempre tentar alcançar algo dentro de mim. Mas tentei ignorar. Ignorei por semanas. Fingi que era apenas impressão. Fiz de tudo para acreditar que não significava nada. Até que veio uma noite das mais difíceis. Eu tinha tido um dia caótico no trabalho, daqueles em que o mundo parece conspirar contra qualquer equilíbrio emocional. Quando cheguei em casa, estava completamente cheia de um cansaço que não era físico, era mental, emocional, profundo. O tipo de cansaço que dá vontade de desaparecer por algumas horas. Subi até o terraço do prédio, em busca de um pouco de ar. O céu estava nublado, o clima fresco, a cidade iluminada lá embaixo parecia pulsar como um organismo vivo. Me sentei num canto e tentei respirar fundo, mas tudo parecia pesado demais para aliviar. Foi quando ouvi passos vindos da escada. Não me virei de imediato, mas um arrepio percorreu meu corpo antes mesmo de vê-lo. Quando finalmente olhei para trás, lá estava ele. A mesma postura tranquila, o olhar pensativo, o jeito de quem carrega mais do que mostra. Ele me viu ali sentada e, por um instante, o mundo pareceu se ajustar ao redor dele. Ele caminhou até o lado oposto do terraço, como se respeitasse o espaço entre nós, mas ao mesmo tempo como se estivesse sendo inevitavelmente puxado para aquele lugar. Ficou ali em pé por alguns segundos, olhando a cidade, até finalmente se sentar no chão, a poucos metros de mim. E naquele instante silencioso, eu senti algo novo, a sensação de que não estava sozinha. Ficamos ali, sem troca de palavras, apenas compartilhando o mesmo vento, o mesmo horizonte, a mesma noite difícil. Foi o silêncio mais confortável que já senti na vida. Não era desconforto, nem tensão. Era presença. Presença pura, genuína. Comecei a perceber que, de alguma forma, ele entendia mais de mim do que eu imaginava. Nos dias seguintes, nossas rotinas começaram a se cruzar com uma naturalidade quase ensaiada. Ele passava por mim no saguão e me lançava aquele olhar que parecia me atravessar. Eu tentava fingir indiferença, mas sentia a pele arrepiar. Ele esperava o elevador e, quando a porta abria, era sempre como se nossas respirações se encontrassem antes mesmo de entrarmos. As coisas ficaram mais intensas quando percebi que ele começava a reparar na minha vulnerabilidade e respeitá-la. Nos dias em que eu estava cansada, ele parecia mais atento. Nos dias em que eu estava bem, ele parecia relaxar junto comigo. Como se, sem perceber, estivéssemos sincronizando nossas vidas. E então veio a revelação que mudou tudo.
Descobri que ele era o irmão mais velho de uma colega do meu trabalho. Não qualquer colega, mas uma que adorava controlar tudo à sua volta. Uma pessoa intensa, protetora em excesso, que vivia dizendo que certos tipos de pessoas não combinavam com o irmão dela. E, ao ouvir isso, ficou claro que eu era exatamente o tipo de pessoa que ela evitaria para ele. Aquilo me fez recuar. Parei de sair no mesmo horário. Passei a usar as escadas em vez do elevador. Evitei até olhar em sua direção quando o via no saguão. Mas o destino é persistente. Numa tarde chuvosa, voltei para casa mais cedo. O prédio estava silencioso e o corredor completamente escuro por conta de um problema na energia. Andei devagar, tentando não tropeçar, quando percebi uma silhueta encostada na parede perto da minha porta. Meu coração disparou antes mesmo de entender o que estava acontecendo. Quando a luz emergencial piscou, o vi ali. O rosto metade iluminado, metade em sombras. Os olhos fixos em mim. A postura tranquila, mas carregada de algo muito mais profundo. Não havia motivos para ele estar ali. Yuri ainda assim estava. E naquele instante, tudo que eu tinha reprimido por semanas voltou como uma avalanche. A sensação de segurança ao lado dele, o conforto silencioso, a intensidade dos olhares, o destino insistente, a conexão que eu fingia não sentir. Foi naquele corredor escuro que percebi que estava perdida, completamente, inevitavelmente apaixonada. Não era paixão comum. Era algo que me desarmava, que me fazia sentir viva e vulnerável ao mesmo tempo. Que me lembrava que eu não precisava ser forte o tempo todo, que alguém podia me enxergar inteira e, mesmo assim, não ir embora. A partir daquele momento, tudo ficou ainda mais intenso. Comecei a sentir falta dele o tempo inteiro. Comecei a reparar nos detalhes que não percebia antes. Comecei a desejar sua presença nos dias bons e nos ruins. Comecei a imaginar como seria permitir que ele entrasse na minha vida de verdade. Foi no terraço novamente que tudo se consolidou. Subimos lá em noites diferentes, mas sempre na mesma hora. Como se nossos corpos soubessem que aquele era o lugar onde nossas almas se encontravam. Eu me sentava num canto, ele no outro, e aos poucos a distância entre nós diminuía. Primeiro centímetros, depois passos, depois respirações compartilhadas. E quando finalmente sentei tão perto que pude sentir o calor do corpo dele, entendi o que já era óbvio. Eu não estava mais fingindo nada, não estava fugindo, não estava negando. Eu estava vivendo. O amor que eu fingia não sentir se tornou tão parte de mim quanto o ar que eu respirava. Era inevitável, profundo, silencioso e intenso. Era o tipo de amor que chega devagar, mas quando se instala, não sai nunca mais. E no silêncio daquela noite estrelada, olhando a cidade lá embaixo, eu entendi. Alguns amores não pedem permissão. Eles apenas acontecem. Eles escolhem você. E quando escolhem, não há nada a fazer além de sentir. Ele foi isso. O amor que eu tentei negar. O sentimento que eu tentei esconder. A verdade que o destino me obrigou a enxergar. E, no fim, percebi. O amor que eu fingia não sentir sempre foi meu. Sempre foi dele. Sempre foi nosso.